Eu sou uma ferrenha defensora da liberdade de expressão. E estou aqui neste vídeo para falar para você que não existe direito à liberdade de expressão. É o que a Catarina pirou? Não! E no final deste vídeo você vai concordar comigo? Senhoras, senhores, Catarina aqui. Eu queria começar contrapondo algumas ideias mais comuns e erradas. Ninguém que é contra a liberdade de expressão fala com essas palavras: eu apoio a censura ou eu sou contra a liberdade de expressão. O que você vai escutar é: eu defendo a liberdade de expressão, mas não para essas coisinhas que eu discordo. E quando alguém bota esse mas depois de falar que defende a liberdade de expressão, você já sabe que pode considerar tudo o que ele falou antes, porque agora ele vai começar a defender a censura. E claro que a maioria não admite ou não entende isso, mas não existem tons de cinza. Ou você defende censurar quem fala algo que você não gosta, ou você defende liberdade de expressão. E aqui eu estou falando nos moldes americanos, porque no Brasil essa discussão é ridiculamente enviesada para justificar um discurso pró-censura. Ninguém pode ser protegido de ter seus sentimentos ofendidos. Isso é completamente subjetivo. Se você abre a boca, você está arriscando ofender alguém. Eu posso ofender um monte de gente com esse vídeo. Existem coisas que moralmente seria preferível que as pessoas não pensassem, não falassem, não acreditassem, não seguissem. Ideias que não votassem para virar realidade? Sim. Mas o que é expressão? Como você separa o que alguém diz do que o que alguém acredita ou pensa? Porque proibir alguém de falar algo não faz a ideia deixar de existir. E não é melhor você saber o que aquela pessoa que está ao seu lado realmente acredita ou pensa para decidir se quer ou não se associar com ela? Desde que a expressão de alguém não atente contra a propriedade de outra pessoa, não ameace essa propriedade, qualquer forma de impedir alguém de se expressar é sim censura. Quando se fala em liberdade de expressão, a maioria das pessoas imediatamente acrescenta uma ressalva. É o direito de falar o que quiser, desde que não ofenda, não minta, não prejudique ninguém. Mas isso é tão raso e superficial. Eu penso que quem fala isso ou realmente não parou 5 minutos para pensar sobre o que defende, ou realmente acha que possui uma moral elevada, que ela mesma nunca ofende ninguém ou nunca mente, mas os outros fazem isso. Aí a pessoa sobe no pedestal da moral e fica julgando os outros que na cabeça dela não são tão sábios e iluminados quanto ela. Aí entra o argumento que usam para justificar a censura. Discursos de ódio, fake news. Internet não é terra de ninguém. Precisamos proteger as crianças contra conteúdo prejudicial. Precisamos proteger as mulheres contra o machismo. Precisamos proteger os negros do racismo. Precisamos proteger você, que é um completo imbecil de ideias erradas. Logo, vamos censurar tudo. É a mesma coisa que eu falar: existe um número maior que 0 de acidente de carro. Logo, vamos proibir os carros. Ou chocolate em excesso faz mal. Vamos proibir o chocolate porque as pessoas são burras e não vão saber se controlar. Se isso é ridículo para você, saiba que qualquer argumento para censurar uma ideia soa tão ridículo quanto. Se eu falo que eu adoro sushi, tão gostoso, e alguém do meu lado é alérgico a peixe, se sente ofendido, então eu não posso expressar essa minha opinião? Ou se eu digo que o MEC é o maior programa da educação brasileira hoje em dia e não faz sentido nenhum você ter uma agenda de ensino que é igual para todos os brasileiros e ignora as diferenças existentes entre os alunos, que o MEC não deveria existir, as pessoas deveriam ser livres para escolher qual o melhor ensino para o seu filho baseado na sua realidade? Então, uma pessoa que defende o MEC pode usar do aparato do Estado para me censurar por espalhar fake news? Quem define o que é ofensa? Quem determina o que é uma mentira? Ao tentar responder essas perguntas, percebemos que há apenas 3 possibilidades, divididas entre 3 agentes. Quem fala, quem ouve ou um terceiro. Quem falou aquilo talvez não tenha dito a intenção de ofender, talvez tenha, mas não vai reconhecer isso. Quem escutou a suposta ofensa pode se sentir ofendido por praticamente qualquer coisa. Então, esses dois não funcionam. Resta então a figura de um terceiro com poder para arbitrar. E é exatamente nesse momento que a liberdade de expressão deixa de existir e dá lugar ao que pode ser chamado de discurso autorizado. Isso é, um conjunto de ideias previamente filtradas por alguém
que detém poder para decidir o que pode ou não ser dito. E aí entra a pergunta que é a chave de ouro para entender tudo. Qual o interesse do árbitro? Volta comigo para 2018, porque ali aconteceu uma quebra importante. Foi a primeira vez que rede social entrou de verdade no jogo político. Não como complemento, como protagonista mesmo. E isso mudou tudo. O melhor exemplo disso é, claro, ele, Geraldo Alckmin. Por essa você não esperava, mas me acompanha aqui. O Alckmin ainda era de direita naquela época, não sei se você lembra. Ele tinha maior tempo de TV, apoio de praticamente todo mundo, estrutura gigante. E qual foi o resultado? 4% dos votos. Do outro lado, Bolsonaro, sem tempo nenhum de televisão e odiado pela grande mídia. Eu fui uma das que pensou, sem TV, sem chance. Nunca existiu candidato que ganhou sem tempo de televisão. E ele ganhou a eleição. Como o Estado, isso é, os políticos, controlam as nossas liberdades ou sempre controlou as nossas liberdades? Ele olhava para as mídias, para a grande imprensa e falava assim: opa, se eu oferecer publicidade estatal para esta e aquela mídia, eu tenho seu apoio? Eles iam atrás de quem eram os donos dessa mídia e faziam amizades, estreitavam laços. Deixa eu ligar para o fulano, almoçar com ele, me tornar amigo próximo dele. E era assim que era e que sempre foi. De lá para cá, essa lógica mudou. Porque não tem como você oferecer publicidade estatal para a plataforma. Não tem como você manter a plataforma sob controle dessa maneira. Ao contrário, o Elon Musk, por exemplo, não dá a mínima nem para a publicidade de lá, imagina daqui. E não tem como ligar pro Zuckerberg e falar: e aí, Marquinho, tira do ar isso daí pra mim? Poxa, não pegou bem, quebra esse galho, companheiro. Não tem mais condição de fazer dessa forma. E é exatamente isso que incomodou, porque de repente o controle escapou. E quando não dá mais para controlar diretamente quem fala, a alternativa vira tentar controlar o ambiente inteiro em que se fala. E é aí que começa essa tentativa mais agressiva de regular, limitar e, no fim das contas, censurar liberdade. Esse problema se torna ainda mais evidente quando analisamos propostas de regulação da fala, especialmente no ambiente digital. Nos últimos anos, e mais intensivamente nos últimos meses, multiplicaram-se iniciativas com objetivos aparentemente nobres, e poucos discordariam dessas intenções. No entanto, o problema não está na finalidade declarada, mas nos meios utilizados e nas suas consequências reais. Leis que utilizam termos vagos como conteúdo prejudicial, risco à sociedade ou discurso de ódio, necessariamente dependem da interpretação. E toda interpretação implica em um intérprete. Isso significa que, na prática, alguém, geralmente uma autoridade estatal, uma instituição com poder, decidirá o que se enquadra nessas categorias. Um exemplo claro disso no Brasil é o inquérito das fake news. Ele foi criado em 2019 por Dias Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, e depois entregue a Alexandre de Moraes. A justificativa era combater desinformação e ataques à corte. No entanto, desde o início, o inquérito já nasceu com características estranhas. Foi instaurado de ofício, sem provocação do Ministério Público, e concentrou funções: investigar, acusar e julgar, tudo no mesmo lugar, feito pela mesma pessoa. Um dos episódios mais emblemáticos foi a censura de uma reportagem que citava o próprio Toffoli, o amigo do meu pai. A matéria foi retirada do ar por decisão judicial. A matéria foi censurada sem base nenhuma. E depois que o jornal provou que eram verdadeiras, conseguiram derrubar a censura. Esse tipo de atuação evidencia como o que vale não é a verdade, e sim quem interpreta o que é verdade e quais são os interesses dessa pessoa ou grupo de pessoas. Além disso, o inquérito se estende ao longo dos anos, sem prazo definido para a conclusão, ampliando seu escopo e atingindo diferentes indivíduos, incluindo jornalistas, influenciadores e parlamentares. Bloqueios de perfis, remoção de conteúdos e outras medidas foram adotadas com base em interpretações amplas do que seria desinformação ou ataque às instituições. O resultado é um cenário em que a questão central deixa de ser a veracidade de uma informação
e passa a ser quem tem o poder de decidir o que pode ou não circular. Mas você ainda não está convencido ou não conseguiu convencer seu professor, amigo, tio, primo? Então vamos lá com mais fatos. Censura da Brasil Paralelo em 2022, censura prévia, foram proibidos de publicar um documentário que ninguém nem tinha assistido ainda. Aí em 2022, Jovem Pan. Isso foi absurdo. Eles não podiam falar determinadas palavras. Interferência direta no conteúdo que podia ou não ser veiculado sob ameaças de multa e fechamento da emissora. O Monark, em 2023, contas suspensas, desmonetização e multa, sem direito à defesa. Em 2024, bloquearam o X, que mesmo após cumprir todas as exigências, só pode voltar ao ar após as eleições. Estamos em março de 2026, ano de eleição. O que nos aguarda? Assim, a questão deixa de ser se determinadas ideias são boas ou ruins e passa a ser sobre quem tem o poder de interpretá-las. E é fácil de provar que essa intenção de proteção é falsa. É só a gente analisar o timing. Não é curioso que nunca se falou tanto em proteger contra esses discursos? Eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior sobre guerra cultural. Se você ainda não assistiu, assista, porque esses dois se completam bem. A internet maximizou vozes que antes não eram ouvidas. Você acha que o brasileiro começou a defender princípios e valores como ser contra bandidos hoje? Você acha que o brasileiro virou conservador, e eu argumentaria que também somos muito libertários, só de uns anos pra cá? Ou sempre fomos, mas não tinha ninguém que realmente representasse o que uma grande parcela da população acredita? E agora a internet, sem filtro, sem dono, mandando em quem vai falar e ser ouvido, possibilita que você tenha outras opções de representantes. E isso deixa quem manda um sistema morrendo de medo. Você acha que antes não existia corrupção? Ou com a internet, com milhões de pessoas falando todo dia, milhões de pequenos tiranos, como uma ministra do STF disse, dizendo o que pensam e tornando sua opinião e sua indignação pública? Talvez isso tenha apenas escancarado uma coisa que sempre existiu, mas que antes não era divulgada, era calada por quem controlava o acesso à informação. Então, quando destruímos o Teatro das Tesouras, isso foi um golpe forte demais contra o sistema. Eles precisam censurar a internet, censurar as redes e nos silenciar para se manterem no poder. E para fazer isso, algumas pessoas tentam equiparar discurso à ação. Usam a palavra ataque como sinônimo de crítica. Você não escuta fulano foi criticado nas redes sociais e não gostou? Por isso precisamos censurar as fakes. Não. O que você escuta hoje é fulano ou instituição de fulano foi atacada. Precisamos acabar com esses ataques e regular as redes sociais. Afinal, a internet não é terra de ninguém e ataques não podem ser aceitos. Olha como fica mais fácil manipular a opinião pública assim. Então vou deixar isso bem claro. Crítica e ataque são duas coisas diferentes. E quem usa essas palavras como sinônimo é um manipulador que se acha moralmente superior, um cachorrinho de ditador autoritário. Então, quando você se deparar com um discurso de proteção, um discurso cheio de amor e boas intenções, lembre, a liberdade de expressão não existe para proteger discursos consensuais ou socialmente aceitos. Ela existe precisamente para proteger aquilo que incomoda, que provoca, que desafia. Se a expressão só é permitida quando não ofende ninguém, então ela se torna irrelevante. Críticas, questionamento e opiniões divergentes inevitavelmente geram desconforto. A ideia de que é possível garantir liberdade de expressão sem a possibilidade de ofensa ignora a natureza subjetiva das emoções humanas. O que é ofensivo para uma pessoa pode ser irrelevante para outra. Em última instância, evitar qualquer possibilidade de ofensa implicaria a imposição do silêncio, e aqui qualquer manifestação pode ser interpretada como desagradável por alguém. Tudo que eu falei até agora foi para quebrar esses argumentos que defendem a censura. Agora entra a parte crucial para a defesa da liberdade de expressão. Primeiro, o que é a censura? É a restrição da liberdade de expressão sob punição ou ameaça de punição por governos ou instituições que detêm a força em determinada região. E por que essa definição é tão importante para diferenciar o que é liberdade de expressão e o que não é?
cada indivíduo possui controle sobre o seu próprio corpo e sobre os meios que legitimamente adquiriu. Isso significa que, dentro da sua propriedade, ele pode expressar suas ideias livremente. Da mesma forma, ninguém tem o direito de exigir acesso à propriedade alheia para se expressar. Se você é um socialistinha ou um comuna assistindo esse vídeo e discorda de tudo que eu falei até agora, e aí eu perguntaria se você se odeia, porque eu não imagino motivo de ele estar aqui. Aí você vai nos comentários desse vídeo e me xinga minha mãe, xinga meu gato. Eu excluir seu comentário não é censura. Não existe direito de liberdade de expressão. O que existe é direito de propriedade. No meu canal, na minha propriedade, você não pode falar o que quiser. Você não pode exigir que um jornal publique uma matéria sua. E quando eles se recusarem, você os acusar de censura. Censura seria se você tivesse o seu jornal, a sua impressora, o seu papel e o Estado, isso é, alguém a mando de um político safado, batesse na sua porta e usasse de força contra você, agredisse você. Liberdade de expressão nada mais é do que uma consequência do direito à propriedade privada. Não existe direito à liberdade de expressão. O que existe é você poder, ou deveria poder, se expressar da maneira que desejar na sua propriedade, sem ninguém dizendo o que você pode ou não fazer, desde que não agrida ninguém, dentro da sua propriedade ou com a sua propriedade. E outro exemplo que eu vejo as pessoas se confundindo também. Se uma rede social deleta um vídeo que você postou, isso é censura? E a resposta é depende. A rede social é propriedade de alguém. Essa pessoa permite que você a utilize desde que obedeça às regras previamente estabelecidas, um contrato privado entre duas pessoas. Se você posta algo xingando alguém, algo que vai contra as regras da rede social, que seria como xingar a minha mãe na minha casa, então a rede social pode excluir o que você disse ou até te convidar a se retirar. Isso é perfeitamente válido, não viola a liberdade de expressão, porque é apenas uma extensão do direito de propriedade. Agora, se a rede social deletou um post a mando da instituição que detém o monopólio da força, isso é, o Estado, isso constitui uma violação da propriedade privada e, portanto, censura. Nesse sentido, a liberdade de expressão não é um direito abstrato e restrito, mas uma consequência direta do direito de usar aquilo que é seu. Ficou clara a diferença? Se ficou qualquer dúvida, assista aí de novo ou deixe nos comentários, ou melhor ainda, entre no nosso grupo do WhatsApp, link na descrição. Catarina, e o cancelamento? Isso é censura? Não. Cancelamento não é censura. Censura envolve coerção, envolve ameaça ou uso de força. Cancelamento é simplesmente um monte de pessoas criticando, rejeitando ou se afastando de algo que não concordam. Mas o cancelamento é uma coisa boa ou não? Depende. O cancelamento é gente criticando, se afastando, deixando de apoiar. É uma escolha individual. Ele pode ser indevido? Pode. Pode ser exagerado? Com certeza. Mas não envolve força, não envolve imposição, não envolve alguém te impedindo de falar. E quer um exemplo de cancelamento bom? O da camisa da seleção brasileira. Querem impor essa agenda? Vai brasa. Ninguém fala vai brasa. A maioria não gostou. Quem não gostou não vai consumir. E muitas pessoas criticaram. Isso passa um recado para a marca. Como quem lacra não lucra, uma hora ela vai ter que aprender com os erros e se reposicionar. Como foi no começo do ano com a Havaianas também. O ponto é, se é voluntário e ninguém está sendo agredido, você tem o direito de se expressar e uma crítica ou deixar de consumir algo que não concorda é perfeitamente válido. E aqui está a diferença que muita gente ignora. Você não tem o direito à aprovação dos outros. Você não tem direito a um reconhecimento, a aplausos ou elogios. As pessoas podem simplesmente olhar para você e falar, não quero mais ouvir. Isso faz parte do jogo. A liberdade de criticar desempenha um papel crucial como mecanismo da população de cobrar o poder público. A possibilidade de pressionar, questionar e até ridicularizar figuras públicas funciona como um incentivo para que políticos pelo menos pensem 2 vezes antes de fazer fezes. Não que uns não façam de qualquer jeito. Mas como pensa o político eleito? Tenho 4 anos garantidos aqui. Posso fazer quase tudo o que eu quiser e dificilmente perco o mandato.
Aí ele vai e vota para aumentar o próprio salário. Um perfil no Instagram expõe isso, e outro, e mais um, e logo a cidade toda está comentando e criticando. Ele começa a receber mensagens, as pessoas o param na rua para cobrar. Ele pensa, epa, eu não posso fazer o que bem entender como achava. Vou ter que pensar melhor na próxima votação, vou ter que fazer algo para agradar o povo. Esse é um dos melhores incentivos que existem para que o político faça um mandato bom de verdade para a população, ou pelo menos que não faça tanta fezes. Quando não tinha redes sociais, dificilmente um escândalo era descoberto e incomodava de verdade. Políticos e autoridades temem a perda de reputação e a exposição pública de suas falhas. Quando essa possibilidade é restringida, reduz-se uma das poucas formas eficazes de cobrança. A liberdade de expressão, portanto, não protege apenas a exposição de ideias, mas também o poder dos indivíduos de fiscalizar aqueles que exercem poder sobre eles. Ao delegar a terceiros o poder de definir os limites do que pode ser dito, abre-se mão da própria essência da liberdade, e uma vez concedido, esse poder dificilmente é devolvido. Assim, a afirmação inicial deixa de parecer contraditória. Não existe um direito à liberdade de expressão no sentido de um direito natural ou mesmo um direito positivo concedido e regulado por uma autoridade superior. O que existe é a liberdade de se expressar como consequência do direito de propriedade privada. E privilégios dados podem ser retirados a qualquer momento. Quando essa liberdade depende da autorização de alguém, então não existe mais propriedade privada. Se alguém impõe regras sobre como você pode utilizar a sua propriedade, isso é, sua casa, seu perfil na rede social, seu corpo, seu cérebro, suas cordas vocais, então sua propriedade não é mais sua. Você teria apenas o direito à posse de algo, segundo o que a autoridade superior decidir. Então, agora você concorda que não existe direito à propriedade, à liberdade de expressão, apenas o direito à propriedade e a liberdade de expressão é apenas uma consequência desse direito. Deixa nos comentários, porque aqui não tem censura, e até a próxima.